Oi, gente, boa tarde. 12 horas e 10 minutos. Estamos começando o nosso Bahia Meio-Dia desta sexta-feira com uma imagem diferente para você ver. Estamos no centro de Barreiras, o drone sobrevoando agora o Rio Grande num panorama bem diferente do normal, né? Você percebe que o volume de água subiu bastante, a água está completamente turva e esse aumento do nível da água do Rio Grande tem muito a ver com a chuva que anda caindo em várias partes da região. Estamos sobrevoando, então, um dos principais afluentes do Rio São Francisco, agora tempo parcialmente nublado em Barreiras e uma temperatura bem agradável, 26 graus de temperatura. Você vê que o drone agora já está se aproximando ali do centro histórico, né? Ponto de encontro de muitas pessoas de Barreiras, as imagens do Antônio Carlos para você ver. Olha aí o Rio Grande com toda a sua plenitude, né? Ponto turístico aqui de Barreiras, 12 horas e 11 minutos. Você já olhou se aí no quintal da sua casa, no jardim, tem água acumulada? Pois é, com a chegada das chuvas, o perigo do surgimento do mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya volta a assustar as pessoas, já que o Aedes aegypti encontra no clima quente e úmido as condições ideais para ele se multiplicar, se reproduzir. As equipes de combate estão intensificando o trabalho nas ruas, mas a principal barreira contra o mosquito ainda está, acredite, dentro de casa. Pequenos cuidados como eliminar focos de água parada. Já, todos os detalhes desse assunto que é muito importante e diz respeito a todos nós aqui no Bahia Meio-Dia. E agora a gente vai voltar para a rua e vamos conversar com o Gabriel Pires, né? Depois das imagens dos drones, né? Agora a gente conversa com o Gabriel para ele trazer para a gente os destaques para a edição de hoje, sexta-feira. Aqui está o Gabriel, então, em Luiz Eduardo Magalhães. Muito bem-vindo, Gabriel. Boa tarde para você. Oi, Carlos, muito boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Hoje nós vamos falar sobre chuva, uma vez que diversos municípios do oeste baiano foram atingidos pelas pancadas ontem. Em Santana, Brejeolândia e São Félix do Coribe, registros de problemas foram vistos na cidade. É importante destacar que o oeste baiano ainda está em alerta de chuvas intensas, alerta laranja, pode chover até 100 milímetros nos períodos mais críticos do dia. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando tudo, é com você. Realmente, né, Gabriel, tem chovido muito aí em várias cidades da região, ainda bem. Gabriel Pires conversando comigo, ao vivo, direto de Luiz Eduardo Magalhães, centro da cidade. Daqui a pouquinho ele volta. Esses e outros assuntos, a partir de agora, na edição desta sexta-feira, 5 de dezembro de 2025, o Bahia Meio-Dia já está no ar, agora 12 horas e 13 minutos, 14 para ser mais exato. A gente volta já. Meio-dia e 15, estamos voltando, imagens com o drone no centro histórico de Barreiras, você vê ali o Casarão Azul, né? Também o centro histórico, aquela parte boêmia da cidade. Agora o equipamento vai se deslocando, o Antônio Carlos vai mostrando o centro da cidade, se aproximando também da Catedral de São João Batista, né? Lá no fundo a gente vê os prédios, né, de alto padrão aqui de Barreiras. 26 graus de temperatura, tempo parcialmente nublado, sol está encoberto por muitas nuvens nesse comecinho de tarde. Olha aí a Catedral, 12 horas e 16 minutos. Obrigado então a Antônio Carlos pelas imagens ao vivo. Gente, em São Félix do Coribe, a chuva que caiu na tarde de ontem deixou muitas ruas alagadas. E olha, tem muita chuva ainda prevista novamente para hoje, viu? Para cidades aqui da região oeste. Vamos conversar com o Gabriel Pires, né? Ele tem as informações atualizadas para a gente. Está aqui nesse monitor agora, do outro lado, para conversar comigo. Gabriel, tem chovido demais aí em vários municípios do oeste baiano. As pessoas enfrentam dificuldades mesmo com a água?
Conta pra gente. E o alerta está válido, pode chover até 100 milímetros hoje, viu, Carlos? Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Vamos começar por São Félix do Coribe, que foi a cidade que você falou. Em São Félix do Coribe, parte da cidade ficou alagada por conta das fortes chuvas que caíram ontem lá no município. Uma pancada de chuva muito forte que assustou os moradores. A água foi até próximo das residências, causando bastante medo. Agora, em Santana, a rua virou um rio, com direito até correnteza. Parte do calçamento foi levado pela força d'água. Residências também foram invadidas pelo volume das chuvas que alagaram parte da cidade. Em Brejolândia também teve impactos na zona rural. Em um dos pontos do município, em estrada que liga povoados da cidade, um pontilhão ficou comprometido por conta da força da água. Choveu bastante ontem nesses 3 municípios. Além dessas cidades, também houve registro em Barreiras, aqui em Luiz Eduardo, mais tímido, em outras cidades aqui da região. Há poucos instantes, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de chuvas intensas aqui para a região. Pode chover até 100 milímetros no dia de hoje. A recomendação da Defesa Civil é se afastar de fios elétricos, árvores e se proteger ao menor sinal de perigo. A gente, claro, vai seguir acompanhando e monitorando o clima aqui do Oeste Baiano. Lembrando a todos, o alerta é laranja, um alerta intermediário, pode chover até 100 milímetros. Carlos, é com você. Tem que tomar cuidado, né? Evitar realmente as situações de risco. Muito obrigado, então, Gabriel Pires, conversando com a gente ao vivo, direto de Luiz Eduardo Magalhães. A chuva sempre é muito boa, né? E sempre necessária, mas ela traz também alguns problemas. Quer ver só? Com a chegada desse período chuvoso, né? Aumenta também um velho e conhecido risco. Por isso a gente tem que tomar cuidado sempre. É a proliferação do mosquito Aedes aegypti, aquele que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A prevenção depende do cuidado diário dentro de casa e também nas ruas. Nessa época do ano, basta um descuido para que o perigo encontre o espaço. A dengue, a zika e a chikungunya não aparecem de repente. Elas nascem do que a gente deixa para depois. Tudo vira convite para um mosquito que não escolhe endereço e nem mesmo horário. É exatamente nesse período que começam as chuvas que tem que se acender um alerta em toda a população para evitar locais que acumulem água dentro de casa. Por isso mesmo, o serviço de combate à dengue do município está sendo intensificado. É nesse cenário quente e úmido que o mosquito Aedes aegypti encontra as melhores condições para se reproduzir e transmitir diversas doenças. O ovo do mosquito é resistente e pode sobreviver por 1 ano ou mais, mesmo em locais secos. Por isso, qualquer acúmulo de água parada pode se transformar em um criadouro. Nós intensificamos o nosso trabalho, tanto na zona rural como na zona urbana, né? Então, a equipe agora ela trabalha de segunda a sábado, visando exatamente isso, né? Conseguir ampliar essa assistência que a gente já dá para a população, e com a chegada das chuvas, aí é que a gente aumenta mesmo. Principalmente nesse início, que é caracterizado por aquelas chuvas que são passageiras, e na sequência a gente já tem o sol. Então, isso favorece ainda mais a questão da proliferação do mosquito. Imagens da equipe de limpeza urbana mostram outro ponto importante na prevenção: a manutenção de canais e bocas de lobo. A retirada de lixo e entulhos evita o acúmulo de água e também o surgimento de possíveis criadouros do mosquito. Mesmo com todo esse trabalho, o apoio da população é fundamental. A luta contra a dengue, zika e chikungunya começa dentro de casa. E Dona Lourdes tem consciência disso. Com certeza, e mais importante é trabalhar em conjunto. Quando eles chegarem, a gente abre a porta, porque eles não vão fazer mal a nós, eles estão fazendo bem para nós e para a nossa família. E é um trabalho, né? Um trabalho digno, um trabalho bom, um trabalho sério, e trabalho sério não pode parar. O Centro de Controle de Zoonoses faz o alerta. A limpeza semanal dos recipientes que possam acumular água, além da escovação das bordas de vasilhas e manutenção do quintal sem lixo
ou até mesmo entulho continuam sendo as principais formas de prevenir arboviroses. Além de a gente intensificar o nosso trabalho, a gente solicita, inclusive, né, o apoio da população, tanto que faça a sua parte, cuidando um pouco mais, né, do seu ambiente, ali, da sua moradia, como também de receber, né, de permitir a entrada desses agentes na sua residência. Vasilhas pequenas virarem ou guardarem em local cobertos, caixa d'água sempre cobertas, tambores, se não tiver tampa, colocar pelo menos um plástico com uma borracha para vedar. E é como eu falei, e esses recipientes menores ou jogar no lixo ou colocar em local cobertos ou virarem cabeça para baixo. Qual recado a senhora deixa para quem não costuma deixar os agentes entrarem em casa e nem limpam o quintal? Falta de consciência para cada um deles, né? Então eu acho que cada um de nós, se nós fizermos a nossa parte, vai para frente. Tá certíssima, dona Lourdes. A gente volta no próximo bloco e você vai ver daqui a pouco que o Natal não é só sinônimo de festa. A seguir, você vai ver uma reportagem sobre como o setor varejista e os empreendedores estão se preparando para o fim de ano. Essa época em que os consumidores aumentam a procura pelos produtos e é uma ótima oportunidade para alcançar uma renda extra. Olha só que imagem linda, né, para a gente começar esse bloco. Luiz Eduardo Magalhães, uma imagem que dá até para fazer um quadro, né, chovendo nos arredores da cidade, né, nuvens carregadas, tempo fechado em Luiz Eduardo Magalhães, o sol nem aparece. Agora, 12h25, olha a câmera se aproximando para você ver a cortina de água descendo com força ali nos arredores de Luiz Eduardo Magalhães. Imagens ao vivo para você ver, é o período chuvoso aqui no oeste do estado. Olha, gente, 2 homens foram detidos depois de furtarem um ônibus escolar em Ibotirama e seguirem fuga pela BA-160. Dirigindo o veículo, esses 2 homens, um de 24 anos e outro de 34, assustaram a todos, né, que viram o veículo fazendo manobras perigosas na rodovia, no caso a BA-160. Segundo a Polícia Militar, durante a corrida, os suspeitos atropelaram um homem na cidade de Paratinga e, mesmo assim, continuaram avançando até Bom Jesus da Lapa, na região oeste. O veículo foi localizado perto do Hospital Carmela Dutra. Um dos homens foi preso dentro do ônibus e o outro no próprio hospital, onde ele buscava atendimento. Os 2 foram levados para a 24ª Corpim, junto com o ônibus que foi então recuperado pela polícia. Que história, hein? Não se sabe até agora oficialmente a motivação do furto do ônibus. Olha, ainda falta um tempo para a chegada do Natal, né? Pouco mais de 20 dias, mas pouco menos, né? Porque hoje é 5, então faltam exatamente 20 dias. Mas alguns setores do comércio já perceberam o quanto a festa pelo nascimento de Cristo é capaz de mudar a rotina de várias empresas. No ramo de confeitaria e dos produtos típicos, por exemplo, as vendas estão crescendo a cada dia. Morango Supreme, bombom de uva, chocotone recheado e uma explosão de sabores especiais. Tudo produzido artesanalmente por Cláudia, confeiteira que há 13 anos usa a casa como ateliê. Festas, confraternizações e datas comemorativas como o Natal é quando as vendas mais se fortalecem. Nós temos uma linha exclusiva, né, para estar atendendo as sobremesas, está atendendo também os chocotones e também atendemos empresas que pegam, né, a quantidade de panetones para estar presenteando, fazendo as suas cestas e também os bolos, que é também o recorde de vendas nessas comemorações, nas confraternizações. Para atender a demanda de pedidos, o tempo trabalhado na confeitaria chega a dobrar neste período.
de 80% a 90% a mais das vendas, porque assim é uma demanda que todo mundo está trabalhando, não tem tempo de fazer a sua produção em casa, de fazer uma sobremesa e todo mundo reúne a família, então é aquele momento realmente de amor e querem sempre estar com uma sobremesa pronta, pegar tudo pronto, então assim, nós adiantamos esse lado para o cliente e contribuímos com essa demanda de sobremesas, né? As confraternizações de fim de ano também geram grandes expectativas para as irmãs Nice e Verônica. As vendas crescem cerca de 70% durante o mês de dezembro. É uma data que traz muitas oportunidades de brinde, de presente, né, de soluções assim para trazer um diferencial. E como a gente está nessa área da confeitaria e nós optamos pela área do biscoito, resolvemos transformar o biscoito de uma certa forma, porque o biscoito decorado é algo que já está em alta. E a gente resolveu dar uma diversificadinha nos modelos, formatos, né? E estamos aí para apresentar para o Natal. Os itens personalizados vêm com nomes, marcas, QR Codes e até encaminhamento para aplicativo de música. A empresa que vende o nosso biscoito é a única empresa da cidade que disponibiliza para todo produto natural. E lá a gente consegue colocar. E aí as vendagens a gente mal consegue entregar os pedidos. O fim de ano também é aguardado com grande expectativa pelo comércio varejista. Tanto que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta que em dezembro do ano passado foram movimentados cerca de 70 bilhões de reais na economia do país durante o mês de dezembro. Nesse supermercado, os produtos de fim de ano estão expostos desde outubro e a procura aumenta a cada dia. O estoque teve que ser ampliado para suprir as vendas. Os itens mais buscados são panetones, vinhos, doces e aves natalinas. Esses produtos aqui, a gente já inicia o processo de compra deles, de reposição ali no início de setembro, outubro, a gente já começa a iniciar o processo de compra, né, de cotação com os fornecedores. Olha aí a nossa vinhetinha do Natal do Bem, né? Eu vou até me deslocar aqui para perto da árvore, né? Que sempre enfeita o nosso estúdio nessa época do ano, porque eu tenho uma novidade para contar para vocês. Começaram hoje, viu, as entregas dos presentes da campanha deste ano. De manhã, os voluntários envolvidos no Natal do Bem fizeram a primeira entrega. Foi lá no bairro Vila Brasil. Vamos ver então? Olha aí, as crianças presenteadas pela campanha são alunos do Instituto Sarajevo. A caminhonete, né, com os presentes estava cheinha e a criançada super ansiosa para saber, né, o que eles iriam ganhar. Coisa típica de criança mesmo. Todos na fila e os presentes entregues a cada um dos alunos. Como o Sarajevo tem mais crianças do sexo masculino e que gostam muito de futebol, teve muita bola, mas alguns meninos também ganharam carrinhos de brinquedo. Uma manhã super divertida, alegre, marcante, para quem muitas vezes não tem como comemorar o Natal comprando então os brinquedos. E eu tenho um lembrete para você, a partir de agora, de hoje, até o Natal vai ser assim. Muitas entregas feitas e, claro, sorrisos de crianças super felizes com o Natal do Bem de 2025. Agora a gente vai dar uma paradinha para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente retorna então com outras notícias ao vivo aqui da região oeste. 12 horas e 32 minutos, a gente volta já. Meio-dia e 33 minutos, imagens ao vivo de Correntina, o tempo está nublado, o sol está querendo aparecer, mas tem muitas nuvens aí no céu. As imagens ao vivo agora, 24 graus de temperatura, o tempo ameno aí nesse comecinho de tarde, imagens ao vivo para você. Nós retornamos falando de oportunidades, porque muita gente busca essas oportunidades oferecidas pelo agronegócio.
É uma forma de iniciar uma carreira profissional conhecendo a rotina no campo, nas fazendas. Se você se enquadra nesse perfil, gosta disso, não dá para perder o curso que está sendo oferecido pelo Sindicato dos Produtores Rurais. As inscrições já estão abertas e o número de vagas é limitado. Tem que correr. Quem tira as dúvidas para a gente é o produtor rural e também vice-presidente do sindicato, o Davi Schmidt. São pessoas que estão cursando o ensino médio ou terminando o ensino médio, né, ingressando ali na faculdade, com 18 a 23 anos, né, e a ideia é que ele faça essa complementação da educação regular nos nossos projetos do Jovem Aprendiz, né. Ele vai fichar a carteira e está atuando conosco por 10 meses lá para aprender um pouco as práticas rurais. Agora ele tem que se inscrever, não pode perder o prazo de jeito nenhum, né? Não, o prazo é agora em dezembro, no dia 9... do dia 9 a 10 de dezembro, né? Então pode se inscrever através do Sindicato dos Produtores Rurais, pode entrar lá pelo Instagram ou visitar presencialmente o nosso escritório que fica aqui na Morada Nobre, né? E tem que levar lá o currículo, né? E buscar mais informações lá com o pessoal da mobilização. O Davi, ele tem que ter alguma experiência no mundo do agro, conhecer alguma coisa? Ao contrário, o Jovem Aprendiz é justamente para quem não tem experiência nenhum profissional, para que ele faça dê esse primeiro passo no mercado de trabalho. Não é necessariamente quem queira ir para o agro, né? Você pode ter essa experiência lá na escola e muitos dos nossos egressos hoje trabalham em diversos outros segmentos, no comércio, na prestação de serviço, até mesmo na cidade. Agora vocês têm um limite de vagas? A gente tem as vagas limitadas, tanto para Barreiras quanto para Riachão das Neves, são 2 escolas que a gente tem aqui, que está abrindo as inscrições em dezembro. São 160 vagas para Barreiras e 80 vagas para Riachão das Neves. E isso vale para homens e mulheres também? Com certeza, homens e mulheres, né? Inclusive a participação das mulheres é em peso aí nas últimas turmas, né? A gente já está indo para a edição, na 20ª edição agora já o ano que vem, né? Então participe você que tem interesse. Ô Davi, e o que vocês ensinam para essas pessoas? Basicamente, a gente pega desde conceitos do trabalho, da rotina do trabalho, que serve para qualquer tipo de profissão, né? A parte de segurança do trabalho e aí adentra na parte de técnicas agrícolas, né? Vai conhecer um pouco de pragas, das culturas, as principais culturas agrícolas aqui do oeste da Bahia, e na propriedade Riachão das Neves já tem um pouquinho também da parte de pecuária, né? Então é uma visão ampla sobre o trabalho agrícola que vai servir seja para a vida, seja para questões profissionais. Não dá para perder o prazo. E antes da gente terminar, vamos dar uma olhadinha, fazer um giro aí pelas cidades do oeste baiano, como estão as imagens agora nesse momento. Olha só, Barreiras, né, um ponto mais elevado, tem muitas nuvens no céu. O sol também está querendo aparecer, mas sem muita força. 26 graus de temperatura, né? Agradável nesse comecinho de tarde. Aquela imagem bem bonita, né, que a gente viu numa abertura de bloco aí de Luiz Eduardo Magalhães. A chuva continua nos arredores da cidade. O sol não está aparecendo não. Nuvens carregadas em Luiz Eduardo Magalhães. Olha Bom Jesus da Lapa, que a gente não tinha visto ainda hoje, né? Também tem nuvens carregadas ali em cima da gruta do Bom Jesus. As imagens da esplanada, agora 27 graus de temperatura, tempo parcialmente nublado na capital baiana da fé. E assim a gente conclui, né? O Bahia Meio Dia, lembrando para você que o jornal hoje foi mais cedo, porque daqui a pouquinho tem o sorteio da Copa, né? Agora você vai ficar com o Globo Esporte, depois tem o Jornal Hoje e às 10:50 o sorteio da Copa do Mundo. A gente se encontra de novo amanhã, amanhã não, segunda-feira, né? Amanhã é sábado, 12h30, a gente se vê então na segunda. Um beijo, bom fim de semana, nos vemos na segunda. Até lá!